nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. Olá, é uma alegria imensa podermos estar aqui, entrando na sua casa, entrando no seu lar, com o programa Tempo de Comunhão. Eu quero desejar a você um dia maravilhoso, um dia extraordinário, dizendo que você é justo, que você é reto e que você é santo. De repente você pensa, mas que saudação é esta, que desejo é esse? Deixa eu ler para você, por gentileza, aqui no meu aplicativo, um texto que está na carta aos Coríntios, um texto da Bíblia Sagrada, que diz assim: Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Desta forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Se você receber, se você crer, se você aceitar que Jesus já levou todos os seus erros, todos os seus pecados, todas as suas, como diz a Bíblia, iniquidade e transgressão, eu e você somos aos olhos de Deus justos. Não é maravilhoso isso? Nós não temos culpa aos olhos de Deus, por isso nós estamos aqui, dizendo, você pode ter comunhão com Deus, você pode ter uma vida, um dia extraordinário. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa. Como o Pio falou, somos justos em Jesus Cristo. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador e receba essa paz. Ao recebermos essa verdade, ao recebermos essa mensagem, a nossa alma, o nosso espírito começa a viver uma outra dimensão de vida. Você descobre o lado verdadeiro da vida que Deus veio dar a mim e a você. Eu quero convidar você agora para uma música. E depois dessa música, desse louvor, que é gravado aqui no nosso templo, na nossa igreja, logo a seguir nós vamos trazer uma mensagem também maravilhosa, extraordinária. Depois dessa mensagem, como você já sabe, nós voltaremos para um tempo de oração. Queremos abençoar a sua vida em nome de Cristo Jesus. Estão preparados para a palavra? Amém. Hoje temos uma palavra extraordinária. A palavra abençoada. O título é Posso Todas as Coisas. Nós vamos ler esse texto de Atos, capítulo 16, uma história impressionante a partir do versículo 16. O texto sagrado diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, adivinhava o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, ela era uma escrava, então ela tinha os seus donos. Ela ganhava dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, irado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado,
Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Aleluia! Dentro dessa narrativa tão impressionante da vida de Paulo e do seu companheiro de viagem Silas, eles estavam entrando na região da Macedônia. A cidade de Filipe era a primeira cidade que dava acesso a essa região. Era uma colônia romana essa cidade. Era, na verdade, formada por soldados aposentados, soldados romanos aposentados, e outros que haviam sido feridos em combate, em batalha, e agora eles estavam residindo ali nessa cidade. Estes residentes tinham uma grande devoção por Roma e pelos deuses de Roma. Possuíam uma cultura totalmente romanizada. Estes eram os habitantes desta cidade, desta colônia. Paulo e Silas chegaram a essa cidade com o objetivo de anunciar a salvação que há somente em Cristo Jesus. Este era o alvo deles. Paulo era movido por uma paixão, por uma compaixão, por aqueles que ainda não conheciam pessoalmente o Filho de Deus, Cristo Jesus.
E Paulo se esforçava, ele se gastava, ele se deixava gastar para que o maior número de pessoas pudesse ouvir dos seus lábios que Deus nos ama, que enviou Jesus e que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Deus, a uma vida nova, a uma vida abundante. E Paulo lhe pregava diuturnamente, viajava, se cansava para fazer isto, para anunciar Jesus Cristo. E era exatamente isso que Paulo estava fazendo. Exatamente isso que Paulo estava fazendo. Ele foi a essa região porque ele tivera um sonho, uma visão. Alguém dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Orientado por Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai a este lugar para pregar o Evangelho. Olha o que diz, por gentileza, os versículos 16, 17 e 18, do texto que nós lemos. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, e voltando-se, ele disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito maligno a deixou. O primeiro pensamento que eu quero compartilhar nesta história, na vida de Paulo, é discernindo o mal. Discernindo o mal. Amados, na nossa caminhada, na nossa existência aqui sobre a terra, precisamos discernir o mal. O mal se manifesta das mais variadas formas, dos mais variados tipos, maneiras, e nós precisamos aprender a discernir o mal. Vamos tomar aqui algumas lições, alguns aprendizados com o próprio Paulo. Você pode imaginar a cena? Uma cidade pequena, romana, com as suas ruelas. Paulo e Silas, provavelmente Lucas estava junto com eles, andando por ali. De repente, numa esquina, na janela, no primeiro andar, uma moça abria a janela e começava a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. E Paulo olhava aquilo, olhava para Silas e continuava, ia lá para o lugar de oração. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Interessante que, depois de alguns dias, o texto diz que Paulo ficou indignado, revoltado, irado, ofendido. Por um tempo, Paulo tolerou a manifestação daquele mal. Mas ele deixa bem claro aqui que não é possível conviver para sempre com os poderes das trevas. Ele deixa bem claro aqui que não é possível você conviver para sempre com o mal. Por alguns dias ele até deu de ombro, disse: deixa para lá. Mas chegou um momento que ele ficou indignado, dizendo: existe um momento que você tem que se posicionar diante da posição das trevas. Chega um momento que você tem que se posicionar diante do levante das trevas, da manifestação das trevas, das declarações das trevas. E o texto sagrado diz que Paulo ordena que aquele espírito de adivinhação saísse da moça. E o espírito maligno saiu e a moça foi liberta. Ela foi liberta. A moça que, segundo o regime social daquela época, ela era uma escrava. A história não diz como é que ela se tornara escrava, se ela era de outra nação, e o Império Romano então conquistou aquele povoado e a trouxe como escrava. O texto não diz, mas diz que ela era escrava. Interessante que agora ela estava livre da escravidão das trevas. Agora ela estava liberta. Agora ela não era mais instrumento daquele espírito de adivinhação, que segundo os deuses gregos era pitonisa. Estava se manifestando, um demônio de adivinhação se manifestando na vida daquela moça.
E pelo fato de Paulo libertar aquela moça, surgiu então uma grande confusão, uma não pequena confusão, um grande problema. Os donos da moça ficaram revoltados porque as pessoas vinham até eles para que essa moça pudesse adivinhar o futuro delas. E agora, eles não tinham mais esse poder maligno de adivinhação na vida da moça. As pessoas não vinham mais, as pessoas não podiam pagar mais, então eles ficaram irados, perderam a sua fonte de lucro. O que as pessoas queriam saber quando vinham consultar essa moça? Coisas assim: com quem que eu vou casar? Era isso que eles queriam saber. O meu marido está me traindo? A minha mulher está me traindo? O meu sócio está me roubando? Devo mudar de cidade? Devo mudar de trabalho? Devo mudar de igreja? Misericórdia. Queridos, algo que existe no peito, na alma do homem, do ser humano, é medo do futuro, medo do amanhã. Será que eu terei condições financeiras para sustentar o meu filho e a minha filha até o final da faculdade? Será que eu ficarei empregado durante o ano que vem? Será que eu terei recursos para sustentar a minha família? Será que eu terei saúde para trabalhar e colocar o alimento na mesa da minha casa? Por causa disso, as pessoas ficavam aflitas, angustiadas, e sabendo que havia naquela cidade uma moça que tinha um espírito de adivinhação, eles iam até a moça, pagavam grandes quantias para ouvir sobre o futuro. Eles pagavam aos donos da moça para supostamente saber sobre o amanhã. Agora vejamos, por que Paulo expulsou aquele espírito maligno da vida daquela moça? Por quê? Só vou dizer para eles aqui que perguntaram por quê. Por quê? Por que que Paulo expulsou aquele espírito maligno? Por quê? Pessoal do mezanino, querem saber? Diga por quê. Porque era maligno. Era um espírito maligno. Se era um espírito maligno que estava agindo ali, Paulo então expulsou o espírito maligno. Então, em primeiro lugar, porque era maligno. Para isto se manifestou o Filho de Deus, diz a Bíblia Sagrada, para destruir as obras do diabo. Se esta é a missão, a obra de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, essa também é a minha obra, é a minha missão. Onde há a manifestação do governo das trevas, eu não posso ficar silente, eu não posso ficar indiferente, eu tenho que confrontar e dizer: saia daí em nome de Jesus. Porque é um espírito maligno. Em segundo lugar, porque as pessoas se associam com qualquer poder para obter ganhos materiais. Em segundo lugar, porque as pessoas se associam com qualquer tipo de poder para obter ganhos materiais. O homem pensa, a mulher também: se isso vai me trazer lucro, ganho, mesmo que eu esteja errado, eu faço. As pessoas se associam até mesmo com os poderes das trevas, com a corrupção. Elas não imaginam que amanhã haverá um lava-jato. Elas simplesmente dizem: não, já que eu estou ganhando dinheiro, tudo bem. Elas não consideram a eternidade. As pessoas não consideram a colheita das suas escolhas. Elas não imaginam o mês que vem, o semestre que vem, o ano que vem. Elas pensam no aqui e agora, gastando a vida numa boa. Visa. Aleluia.
Então, se isso está me trazendo algum ganho, algum lucro, tá bom. Um outro aspecto aqui é que alguns dizem que toda ajuda é bem-vinda. Isso é verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso? Pessoal do mezanino, verdadeiro ou falso? Toda ajuda é bem-vinda? Não. E o que ajuda que Paulo e Silas estavam tendo aqui? Uma propaganda gratuita, um marqueteiro do inferno apoiando eles. Uma propaganda gratuita. Eles passavam por ali e a moça dizia: estes homens servem ao Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Queridos, e não era uma moça qualquer que estava falando, era uma moça que tinha credibilidade, porque as pessoas pagavam para ouvi-la. E Paulo diz: esse tipo de ajuda, esse tipo de apoio, eu não quero. Esse tipo de propaganda do meu ministério, eu não quero. Eu não quero. As pessoas ouviam aquela mulher dizer: são servos do Deus Altíssimo, eles têm a mensagem da salvação, eles têm a mensagem da vida eterna. Mas Paulo e Silas, eles não aceitaram. Por quê? Por que eles não aceitaram a propaganda gratuita? Por quê? Queridos, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem que nós pregamos, a mensagem que habita o teu espírito, a Bíblia Sagrada que está nas nossas mãos, é o livro dos livros que fala sobre o futuro. Não existe nenhuma mensagem, nenhum livro, nenhum conteúdo tão espetacularmente escrito e traçado sobre o futuro, sobre o amanhã. Agora veja o seguinte: as pessoas iriam pensar, a mensagem de Paulo é sobre o futuro, a mensagem que Silas está falando é sobre a vida futura, sobre a vida eterna. Ou seja, esta mensagem tem a mesma fonte da adivinhação que atua na vida dessa moça. O mesmo espírito de adivinhação que está na vida da moça e que adivinha o futuro, é o mesmo espírito que está na vida de Paulo e de Silas. Quando ele fala da salvação, quando ele fala do amanhã, quando ele fala do futuro. Vejamos aqui, queridos. Quando Moisés, chamado por Deus para ir ao Egito, para libertar o povo, a nação de Israel, Deus precisava convencer Moisés. E num diálogo, Moisés relutando, Deus disse: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Eu tenho aqui um bordão, tenho aqui uma vara. Lance no chão, jogue no chão. E Moisés jogou e virou uma cobra, uma serpente. E o texto diz que a serpente vem na direção de Moisés, e Moisés então começou a fugir. Deus disse assim: ei Moisés, pega essa serpente pela cauda. Queridos, a não ser um expert, a não ser uma pessoa do métier, a não ser uma pessoa tarimbada, ninguém pega uma cobra pela cauda. Não é verdade? Você vai pegar uma cobra pela cauda, ela vai virar a cabeça e vai fazer o quê? Ela vai picar você, ela vai morder você. Mas por que Deus disse: Moisés, pegue ela pela cauda? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus estava dizendo: da cabeça da serpente cuido eu. Aleluia! Queridos, quando Moisés chega no Egito, ele lança a vara no chão, ela vira cobra. Os magos, os adivinhos, os feiticeiros, pai de santo do Egito, olha aquilo e dá risada. Jogaram as varas dele também e viraram as cobras, iguaizinhos. Moisés olha e fala: meu Deus do céu, empatou. E agora, Deus? Eu achei que eu tinha o tchan, né? O milagre. Deus diz: calma, só um pouquinho aí. Olha o que vai acontecer com as cobras dos feiticeiros. A cobra de Moisés foi, engoliu uma, engoliu duas, engoliu três, engoliu quatro, engoliu todas as serpentes, subjugou todo o poder do mal, venceu, derrotou os poderes das trevas.
Deus dizendo: eu sou soberano. Não importa o quanto o diabo tenta imitar a obra de Deus está acima de tudo e de todos. Ele é Deus dos céus, Ele é Deus da terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, Ele é digno. O poder que estava na vida de Paulo, que revelava o futuro, que revelava a salvação, que revelava a mente do Criador do universo, esse poder que estava na vida de Paulo expulsou o poder que estava na vida daquela moça. E aquele espírito maligno foi embora. Queridos, existe somente um poder que te abençoa. Você me ouviu? Existe somente um poder que te abençoa. É o poder do Espírito Santo de Deus. Deus não somente nos preparou um futuro maravilhoso, mas também Ele nos deu um futuro cheio de graça, cheio de verdade, e Ele nos deu um presente de vitórias e conquistas imensas. Só existe um poder que te abençoa. Nós temos a vida eterna, nós temos a habilidade de Deus dentro de nós. Dentro de você existe a vida de Deus, o zoe de Deus, a habilidade de Deus dentro de você. Por isso você não é vítima. Aleluia. Nós temos a natureza divina dentro de nós. Como é maravilhoso receber a palavra de Deus, não é verdade? A mensagem de Deus. Aliás, nesses últimos dias, você tem ligado a sua televisão, ouvido através do seu rádio, jornais, revistas, tantas más notícias, tantas más novas, não é verdade? Nós estamos aqui para lhe dar as boas novas, para dizer para você que existe de fato uma necessidade de abrirmos os nossos ouvidos e recebermos a palavra de Deus para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos orar nesta hora. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Pai, nós adentramos a sua presença através do que Jesus Cristo fez, levando sobre si mesmo as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados, para que agora pudéssemos ter acesso à sua presença. Não pelas nossas obras, não pela nossa própria justiça, não, Pai, mas pela obra de Cristo Jesus. E agora, Senhor, são tantas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Pai, eu declaro sobre esse lar que está padecendo de uma enfermidade no seu familiar, esposa, filhos, eu chamo a existência a saúde sobre esta casa, sobre esta vida. Aquela vida que está aflita, triste, ansiosa, preocupada. Senhor, nesta hora, eu libero a paz no espírito, na alma, no corpo. Pai, toda opressão, toda inquietação, toda dependência do álcool, do cigarro, das drogas, nesta hora nós cortamos, anulamos e liberamos agora. Ser livre em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque esta é a sua palavra, este é o seu poder, através do teu Santo Espírito, Pai. Com gratidão nós oramos a Ti. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo contato que você tem feito conosco constantemente, muito obrigado. Eu quero ainda fazer um convite muito especial. Eu quero que você se sinta convidado, eu quero que você experimente um pouquinho do nosso amor, do nosso calor, do nosso abraço. Venha visitar-nos agora pela manhã às 9h30 ou então, se você puder, às 6 horas da tarde. Venha, traga o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, os seus familiares e nós, com alegria, queremos dar um abraço em você e queremos que você participe dessa celebração juntamente conosco. Deus abençoe. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana. Fique na paz de Cristo Jesus.